Curitiba, né? Já estávamos um grupo bem grande, um trabalho bem significativo, bem especial, mas um dia Deus me deu um sonho, e no sonho Deus dizia: acabou o seu tempo nos jovens. Na mesma manhã, acordei, fui para a igreja, na mesma manhã o Pio me chamou: papi, o seu tempo nos jovens acabou. Eu falei: Jesus, né? Agora que estava tão bom o Ministério de Jovens, né? Um trabalho bem grande, bem expressivo. E aí fui desafiado a abrir uma igreja, a ABA, em Fazenda Rio Grande. Quantos conhecem Fazenda Rio Grande? Com certeza ninguém. Tem alguns aqui que conhecem Fazenda Rio Grande. Isso é muito raro, né? Então, Fazenda Rio Grande é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, ali uma cidade indo para Porto Alegre, na saída de Curitiba, indo para Porto Alegre, é a Fazenda Rio Grande, uma cidade de mais ou menos 110 mil habitantes. Então estamos ali, abrimos uma igreja, a Comunhão Cristã Aba, há 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Então Deus nos desafiou, estamos trabalhando, eu e minha esposa, estamos felizes, a igreja vai bem, então é uma alegria. Além disso, sou professor da FATEM, a antiga ETM, né? Agora a FATEM. Então damos aula aí um dos professores da escola. Então, só para me apresentar um pouquinho, sou casado com a Priscila, minha esposa chama-se Priscila, temos 3 meninas, então são 3 filhas, né? Então só um pouquinho da nossa história aí. Queridos, eu pensando, buscando de Deus, que compartilhar com líderes, pastores, pastoras, líderes de igreja, me veio ao meu coração compartilhar com vocês um pensamento que eu creio que deve ser um dos principais, se não o principal pilar de um pastor, de um líder, né? Um dos principais, se não o principal pilar, fundamento, segurança, objetivo, né? De um pastor, de um líder, de uma pastora. Eu creio que se ele tiver isso de uma forma bem clara, bem firme, ser muito fiel a isso, eu vejo que seu ministério não tem como dar errado, não tem como não funcionar, não tem como não prosperar, não tem como não progredir, não tem como não ter resultados. Qual fundamento é esse? Qual pilar é esse? A palavra de Deus. Eu creio que se nós negociarmos a palavra de Deus em troca de métodos, em troca de estratégias, em troca de tantas e tantas outras coisas, nós estamos tirando um pilar da igreja, um pilar do ministério fundamental. E é por isso que muitas vezes nós encontramos muitas rachaduras nas paredes, nós encontramos muitas falhas nos projetos, porque uma das falhas, das dificuldades que eu vejo é quando se tira a palavra de Deus da vida de uma pessoa, da vida de um ministério, de qualquer projeto, de qualquer família. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Qual é esse caminho? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Tire a palavra do Senhor de uma criança que você vai ver facilmente descobrir o resultado no futuro, não é verdade? Você e eu atendemos tantas pessoas, e uma das principais razões, se tivesse a palavra de Deus lá no passado. Tire a palavra de Deus de um casamento. Tire a palavra de Deus do casamento. Tire a palavra de Deus do marido. Tire a palavra de Deus da esposa. O que vai dar um casamento como esse? O casamento vai rachar. O casamento vai ter grandes problemas, vai ter grandes dificuldades, constantemente reformas e tantas tarefas. Estava vendo aqui os irmãos aqui do louvor. Tire a palavra de Deus de uma música. Tire a palavra de Deus de uma música. Não vale nada. Mas quando uma música está fundamentada na palavra de Deus. Não é tremendo isso? A palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. A centralidade da revelação da palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus nas nossas pregações, nos nossos aconselhamentos. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por cursos. Nós temos que ter cuidado quando colocamos cursos de casais, cursos disso, cursos daquilo, e não ter nesses cursos o fundamento da palavra. Porque a Bíblia diz, não diz isso a Bíblia? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão.
E aí eu pergunto para você, você quer dar algo para a pessoa que passa ou que permanece? Ah, com certeza o que permanece. Queridos, a palavra de Deus é um grande fundamento. A palavra de Deus. Então eu queria bater um papo com você, dentro um pouquinho disso daqui. Abra por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza em Hebreus, capítulo 1, ou abra a sua Bíblia, ou abra o seu aplicativo, né, o seu celular, enfim, né, hoje tantas tecnologias, né, para lermos a Bíblia. Hebreus capítulo 1, esse é um texto maravilhoso, um texto fantástico. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, certamente você já pregou esse texto, nesse texto várias vezes. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O que você percebe nesse texto? Que Deus fala, que Deus fala, que Deus falou e que Deus agora continua falando. Percebe isso? Deus fala. E agora ele fala através do Filho. Enfim, já entramos nisso. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como? Sustentando quantas coisas? Todas. Sustentando quantas coisas? Todas. E você já aprendeu que todas no grego, no hebraico, no inglês, no japonês, todas é todas. Significa que o sol está brilhando todos os dias por causa da palavra. A lua está aí fora por causa da palavra. O vento vem para lá e vai para cá por causa da palavra. Sabe quando que o mundo vai acabar? Quando Deus fechar a boca. O mundo não vai acabar quando o homem destruir pela sua irresponsabilidade. O mundo só vai acabar o dia que Deus disse, acabou. Porque tudo subsiste por causa da palavra. Vocês creem nisso, não? Amado, esse papo furado aí que existe aí, não, porque vai acabar o mundo, porque o homem vai destruir o mundo, efeito estufa, efeito não sei o quê, efeito não sei o quê. Queridos, Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle, amém? Você serve um Deus assim? Não. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu prego, o Deus que está no controle. Aleluia. E essa é a palavra que eu e você pregamos. A mesma palavra que sustenta o sol nos céus, sustenta as estrelas, é o que nós pregamos. Ou seja, quando você prega a palavra, queridos, olha o poder que isso tem. Posso ouvir um aleluia? Isso é tremendo, não é verdade? Amém, né? Glória a Deus. Todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, essa palavra é tão linda, né? Tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. Aleluia. Até aqui. Podíamos ler o texto todo, ele é maravilhoso, mas eu quero ter até aqui com você. Como eu falei, Deus então, ele fala, Deus se comunica. Significa que uma das formas de governo que Deus usa é a palavra. A forma de governo está fundamentada na palavra. Deus governa através da palavra. Outra coisa, Deus criou todas as coisas através da palavra. Então Deus governa, Deus cria, Deus mantém através da palavra. Então, você que está criando ou estabelecendo o ministério, você tem que estabelecer o ministério baseado nas mesmas coisas. Se Deus criou as coisas através da palavra, como que eu estabeleço um ministério? Como que eu estabeleço uma igreja? Como que eu estabeleço um projeto? Pela palavra. Amém?
Como é que se governa essa igreja? Como é que se governa esse projeto? Como é que se governa uma empresa? Quem está abrindo uma empresa? Como se cria? Como se traz à existência as coisas? Através da palavra. E como se mantém isso existindo? Como se mantém isso funcionando de acordo com aquilo que foi estabelecido lá no início? Pela mesma palavra, que a Bíblia diz que Deus criou o sol pela palavra e mantém o sol criado pela palavra. Ou seja, como é que Deus criou o ministério que você é pastor? Pela palavra. Como que esse ministério subsistirá? Pela mesma palavra. Tire a palavra desse ministério, acaba o ministério. Aleluia. E como que se administra tudo isso? Pela palavra. Perceba isso. Então esse texto aqui para mim me mostra muito essa forma de Deus agir, pela palavra. Ok, mas eu quero entrar em outros detalhes com você. A Bíblia diz assim: tendo Deus outrora falado, né? Se comunicado, falado pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. O que significa isso? Que Deus mudou a forma de falar. Deus não fala mais como falava no passado. Deus mudou a forma de falar. Ou seja, existia uma forma de falar que estava no passado. E Deus está dizendo o seguinte: eu mudei a forma de falar. Antigamente eu falava aos patriarcas, eu falei com os pais, eu falei com eles, mas hoje eu não falo mais pelos patriarcas, eu não falo mais pelos profetas. Quando eu falo profetas aqui do Velho Testamento, ok? Eu não falo mais pelos profetas, eu falo pelo Filho. Então percebe que o texto diz, mostra para mim e para você, que Deus mudou a forma de falar. Deus mudou a forma de se comunicar. Não mais pelos pais, não mais pelos profetas. Quando nós dizemos pelos pais, pelos profetas, nós estamos falando pelos fundadores, né, do Velho Testamento, enfim, toda aquela história do Velho Testamento. Ou seja, Deus não fala mais por eles, e Deus também não fala mais pela lei. Deus não fala mais através da forma como falava no Velho Testamento. Deus mudou a forma de falar. Por quê? Porque o Velho Testamento, você sabe, eu sei, que o Velho Testamento são sombras do que é o verdadeiro. E o verdadeiro está no Novo Testamento, e o verdadeiro é Cristo, aleluia. Ou seja, Deus não fala mais através da sombra. Eu não preciso da sombra se eu tenho o verdadeiro. Para que eu vou ficar com a sombra se eu tenho o original? Ou seja, os profetas, os patriarcas, os profetas do Velho Testamento, a lei através de Moisés, tudo isso, o tabernáculo na época de Moisés, os templos de Davi, os templos de Salomão, né, o tabernáculo de Davi, todos esses estudos e todos, ou seja, tudo isso são sombras. Tudo isso é maravilhoso, tremendo, mas revela pequenos aspectos do verdadeiro que é Cristo. E aí eu digo para você: você quer estudar os pedaços ou você quer estudar algo completo? Ok, pastor, mas eu através dos pedaços eu posso conhecer o completo. Mas perceba que você até pode estudar isso tudo, mas hoje você pode ter acesso direto àquilo que é pleno. A Bíblia diz que toda a plenitude de Deus está nele. Aleluia. Está em Jesus. Eu estava lendo esses dias, pregando na minha igreja, um texto, me chamou muita atenção. Moisés está ali diante daquele desafio que é tirar o povo do Egito. Você vai lembrar disso, se não vai lembrar pela Bíblia, não, vocês não, né? Mas se não vai lembrar pela Bíblia, pela novelinha que está passando, né? Eu brinco na nossa igreja, a novelinha vocês estão assistindo, né? de Êxodo. E aí você vai perceber Moisés com aquele desafio de tirar o povo do Egito, e Moisés com aquela titubeando ali: será que eu vou, será que eu posso, será que eu não posso, mas será que é eu, será que eu sei, será que eu não sei falar, eu sou gago, eu sou isso ou aquilo. Aí Deus, uma hora, ele meio que se cansa um pouco daquela fala de Moisés. Ele diz assim: Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu me revelei a eles como Elohim. Mas
pelo nome que a partir de hoje eu vou aparecer. Eu nunca falei com Abraão, eu nunca falei com Isaac, eu nunca falei com Jacó, porque a partir de agora eu vou mostrar o Adonai. Queridos, Abraão, Isaac e Jacó não conheceram o aspecto, o atributo divino Adonai. Conheceram o atributo divino Elohim. Elohim é o Deus Criador. Não é verdade? E aí você percebe que então quando Moisés aparece trazendo uma outra revelação de Deus. Um outro atributo de Deus que ninguém tinha conhecido até então. E você vai ver que depois vai aparecendo outros atributos divinos, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, e assim por diante, Jeová Shalom, e vai aparecendo os atributos de Deus, ou seja, Deus vai se revelando aos pedaços, podemos dizer aos poucos, mas aleluia, quando diz lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e conhecemos Ele, cheio de graça e de verdade, e Ele possui a plenitude. Sabe o que significa isso? El Shaddai, Elohim, Adonai, Jeová Shalom, Tsekinu, e aí por diante vai. Tudo isso está numa única pessoa. Tudo isso está numa única pessoa, Jesus Cristo. Ah, que coisa tremenda, aleluia. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Significa que agora Deus resumiu o nome dele. A partir do meu nome, a partir de hoje, meu nome será Jeová é a salvação. Jesus, né? Jeová, Jesus. Jeová, a salvação. É o nome de Jesus. Jesus significa Jeová é a salvação. Vocês entendem porque Deus falou? Sabe do que? Chega de falar aos poucos. Agora eu vou falar através do Filho. Agora eu posso surpreender você? Eu acho que você vai se surpreender. Sair um pouquinho mais feliz nessa noite daqui. Isso é um privilégio do Filho. Eu falei através do Filho. Agora deixa eu perguntar aqui. Antigamente Jesus era o Filho unigênito. Depois ele se tornou Filho. O que significa isso? Significa que ele tem outros irmãos. Deus tem outros filhos. Significa que você também é tudo isso que Deus tem. Toda a plenitude de Deus agora está em todos os filhos. Porque a Bíblia diz que Jesus é o herdeiro de Deus. E eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Meu Deus, meu Deus. Queridos, mudou a forma de conversar. Mudou a forma de conversar. Quando eu e você estamos em Cristo, querido, o Velho Testamento passou. O Velho Testamento está lá atrás. Diz, queridos, por favor, entenda, eu não estou aqui desprezando o Velho Testamento. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. O Velho Testamento hoje só tem uma serventia, como diziam os antigos, né? Uma serventia. Qual a serventia do Velho Testamento? Desde que você enxergue nele Jesus. Paulo, quando escreveu as suas cartas paulinas, o grande arquiteto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que escreveu sobre a graça em Jesus, a salvação, descreveu tão brilhantemente aquilo que Jesus fez por nós. Ele escreveu tudo baseado no Novo e no Velho Testamento. Ele escreveu tudo que escreveu sobre a graça, sobre a obra de Jesus, baseado no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, não tinha Novo Testamento na época dele. Não é verdade? Ele não tinha o Novo Testamento quando escreveu. Vocês entendem porque ele diz? Por isso que está escrito. Mas é porque ele descobriu no Velho Testamento Cristo. E além disso, agora tem um detalhe. Tem um detalhe importante aqui.
Se você lê o Velho Testamento sem a unção de Cristo, você está se baseando em algo que já passou. Mas quando você lê o Velho Testamento, ungido pelo Cristo, através do Espírito Santo, queridos, uau, que tremendo! Entenderam isso aqui não? Deus mudou a forma de conversar, Deus mudou a forma de falar. E o que isso significa para mim e para você na prática, pastor? O que significa isso? Que nós precisamos mudar a nossa forma de pregar. Por que nós pregamos ainda como se pregava antigamente? Paulo diz para os Gálatas: por que vocês são tão insensatos, tendo começado, tendo entendido a graça, agora vocês voltam aos rudimentos? Não façam isso. Não se deixe circuncidar, não se deixe voltar para a lei, não volte para a lei acabou, a lei passou, a lei não existe mais, Jesus Cristo aboliu. Aleluia! Nós estamos vivendo a plena liberdade, nós estamos vivendo a liberdade que Cristo conquistou para nós. Nós estamos vivendo a plenitude da obra redentora de Jesus, que nos trouxe a plenitude de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A palavra de Deus diz, vocês conhecem a história do filho pródigo, conhece? Um pede a herança, vai embora, o outro fica lá, não usufrui do que é dele. E diz para o pai: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Há tanto tempo trabalho para você, de sol a sol, eu trabalho que nem um louco na igreja, eu acordo cedo, eu oro que nem um maluco, eu jejuo mais que todo mundo, e o senhor não me dá um aumento da oferta, não aumenta os membros da igreja, e os que estão na outra igreja leva. Vem o outro, surge um pastor e leva parte da igreja e forma outra igreja. Senhor, aonde tu estás? E ele fala: filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você está me pedindo aquilo que é seu? Por que você está me pedindo aquilo que eu já te dei? Que pedido é esse? Sabe por que ele pediu o cabrito? Porque para o outro que voltou, ele deu o quê? Um bezerro cevado, bichinho gordinho, preparado para a festa. Não sei se você conhece, lembra desse detalhe da história, ou da época. Queridos, sabe quem comia cabrito? Adivinha quem comia cabrito? Adivinha, não é de Deus, mas adivinha quem é que comia cabrito? Sabe quem comia cabrito? Cabrito era para comida ou festa de escravo. Filho não comia cabrito, filho comia carneiro e bezerro. E ele diz: o senhor não me deu nenhum cabrito. Mentalidade de escravo. Trabalhou para o pai como escravo. Queridos, o tremendo de tudo isso que nós estamos falando hoje: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Significa que nós não somos mais escravos. Em Gálatas diz: quando o herdeiro é menor, ele é igual o servo, o escravo. A palavra ali é doulos, escravo. Mas quando ele cresce, quando ele amadurece, ele já não é mais escravo, ele é senhor. Eu estava brincando com a minha igreja ontem, pregando na minha igreja ontem, eu estava falando, gente, eu estava desafiando a igreja: vamos lá, vamos crescer, vamos avançar. Eu falei assim: vamos aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Vamos aprender a andar de bicicleta sem rodinha, não? Vamos tirar a rodinha da bicicleta? Como é que o pai faz para andar a criança com a rodinha, com a bicicleta? Tá lá, vai lá, tira a rodinha, ele fica segurando a mão do nenê, vai lá. Aí daqui a pouco, a hora que ele menos vê lá ele. E aí o piazinho vai sozinho lá.
É isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Ei, filho, você não é mais escravo, você é herdeira. Tudo que eu tenho é seu. Agora comece a viver a graça, comece a viver a sua herança, comece a viver como herdeiro de Deus. Queridos, isso é a palavra, isso é a nova forma de pregação. Não é a nova forma de pregação de hoje, não é a pregação que está na moda. Essa é a pregação que Jesus inaugurou. Não é a pregação nova que os autores estão escrevendo ultimamente. Não, essa é a pregação mais antiga. Foi Jesus que inaugurou essa pregação. Não é lindo isso? Eu não sei vocês, eu fico feliz com isso. Jesus é maravilhoso. Você está aqui ainda não? Oh, aleluia. Deus fala através do Filho Jesus. Amados, é maravilhoso. Aqui encontramos a expressão exata do seu ser. Diz assim, em Jesus é a expressão exata do seu ser. Quando você prega através de Cristo, você prega a plenitude divina. Quando você prega através de Cristo, você prega a plenitude do amor de Cristo, do amor do Pai. Quando você prega em Cristo, você prega a plenitude da herança, de herdeiros de Deus. A centralidade da mensagem é Jesus. A centralidade da nossa mensagem é Cristo. Amém? É Ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Quando eu digo Jesus, eu falo de Jesus após a ressurreição. Queridos, nós precisamos aprender a entender algumas coisas na Bíblia. Existe antes da cruz e depois da cruz. A gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. Não está tudo certo, mas eu queria ajustar um pouquinho. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, escravos, servos do pecado. Depois da cruz, sem condenação, libertos, herdeiros de Deus. Nós temos que pregar depois da cruz. Nós temos que pregar as nossas mensagens depois da cruz. Depois, pregar o que Ele conquistou, pregar o que temos, pregar o que somos. Nós temos que parar de pregar o que temos, nós temos que pregar o que somos. Amados, tem um irmão que traduziu a Bíblia. Vocês quantos conhecem, pastor Alderi, traduziu a Bíblia, uma Bíblia, o pastor Alderi traduziu, e quando ele traduziu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não existe nada no grego, sabia não? No hebraico. Como ficaria a tradução? O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Dá diferença ou não? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Significa que quando só não tem, eu tenho Ele. Ele está comigo. Paulo diz, eu aprendi a ter e não ter. O que rege a minha vida não é a conta bancária. O que rege a minha vida não é a prosperidade. O que rege a minha vida é quem eu sou em Cristo. Nova criatura. Novo homem sou, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Meu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e fomos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Quem que reinará sobre a terra? Os reis, os sacerdotes. Sabe qual que é o tremendo disso? Para reinar tem que ter muito dinheiro. Para reinar tem que ter uma igreja grande. Para reinar tem que ter um templo fabuloso. Para reinar tem que ter dinheiro. Não! Para reinar simplesmente você tem que ser rei e sacerdote. Significa que você pode reinar com dinheiro, sem dinheiro. Jesus passou todo o seu ministério e Ele não tinha conta bancária, não tinha templo, não tinha cadeira, não tinha música, não tinha instrumento. Trabalhei com jovens muito tempo, 13 anos com jovens. Eu tinha uma birra com algumas coisas. Para trabalhar com jovens tem que pôr bermudão, tem que pôr brinco, tem que pôr boné, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, porque senão os jovens não vão vir. Eu falei o seguinte, eles vão vir por causa de mim ou por causa da Bíblia? Porque se eles vierem por causa de mim, coitado deles.
Será que o evangelho é tão pobre assim, que eu preciso pôr muleta nele? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no evangelho a justiça revelada de fé em fé. Eu não estou falando nada contra estratégias assim, eu só estou dizendo o seguinte: não é essa a razão, não é esse o motivo. Querido, não é o que você tem, é o que você é. Não é o que você tem, é o que você é. O que o diabo tentou Jesus? Se tu és, sabe do que o diabo tem medo? Não é de quem tem, é de quem sabe quem é. Sabe de quem é que o diabo tem medo? Não é do pastor que tem a maior igreja da cidade. O diabo tem medo do pastor que sabe quem ele é. Eu vibro com isso. Amados, Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, não fala mais assim. Que discurso é esse? Da onde você está com essa fala? Às vezes Deus vê a gente orando, Deus olha. Eu tenho uma filha 7, 9 e 15 anos. Quando a de 15 anos tinha 5, papai, fiz um desenho para você, papai, desenhei você. Aí você olhava assim, Jesus, né? É eu, né? Quem é pai aqui já viu isso, né? Filha, que lindo, papai, e dá um beijo, um abraço. Mas já imaginou se a de 15 anos chega agora, papai, desenhei você, fizer a mesma coisa? Fica esquisito, não fica? O que tinha graça 10 anos atrás, o que era tão bonitinho, chuchuzinho 10 anos atrás, já pensou, o filhão ali chegar para você ali, já pensou, fica esquisito, não fica? Ô filhão, essa barba na cara aí, você vai fazer os negócios. Ô filhão, vocês entendem quando a gente faz algumas orações, Deus fala, que chuchuzinho, tá bonitinho, a oração dele, que linda. Aí passa alguma pouco, você faz umas orações, Deus olha. Filho, vem aqui um pouquinho, senta aqui. Papai vai conversar com você. Você já ouviu isso, né? Ou você já pensou, ou já falou, ou já pensou, pelo menos não quis dizer que falou. Aquela pessoa que aceita Jesus, ora, acontece tudo rapidinho, né? A gente que está tanto tempo, não acontece, né, as coisas, né? É porque assim, né, o novo convertido ora, que chuchuzinho, aí Deus dá. Aí eu e você, pastor, oramos, Deus olha. Já está na hora de você mudar essa oração sua aí. Pastor, a igreja não cresce, Deus, a igreja não prospera. Mas olha a mensagem que você prega. Esses dias o Pio estava contando para mim, conversando com ele. Falou, papi, esses dias eu estava indignado. Falei, o que aconteceu? Eu estava orando, Deus, a Bíblia diz, em Atos, diz que eles pregavam e Deus confirmava a mensagem com os sinais. Falei, Deus, nós estamos pregando a palavra, cadê os sinais? Ele falou, você está o quê? Você está o quê? Você está pregando a palavra? Tem certeza? Você tem certeza que você está pregando a palavra? Você tem certeza? Ultimamente nós estava aqui pensando, nós temos falado sobre avivamento do louvor, um grande louvor, avivamento não sei do que. O que nos falta é o avivamento da palavra. Jesus chega para os discípulos,
Seguinte, estou cansado não, eu vou ficar orando, tá? Eu encontro vocês do outro lado do mar, tá bom? Eu vou ficar aqui um pouquinho, pode ir. A turma vai, remando, e aí vem uma tempestade, aquela coisa toda. Tudo pescador, especialista em mar, especialista em vento, especialista em tudo que é mar. Pescador, gente experiente em barco. E a Bíblia diz que não aguentam mais, estão quase afundando o barco. É isso que diz lá? Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto. Aí, o mar, a tempestade, a Bíblia diz, e Jesus andando sobre as águas, passou por eles. Gente, o barco está aqui afundando. Jesus e diz, e passando por eles. A impressão que eu tenho nesse texto é o seguinte: eu não disse que eu ia encontrar vocês do outro lado, então eu estou indo. Mas Senhor, nós estamos aqui, né? Está afundando o negócio, se vire. Se vire, sai desse encrencainho, sai desse problema. Dá um jeito nessa onda, dá um jeito nesse vento. Você quer que eu vá aí? Você entende que depois ele fala, homens de? Vocês já deviam ter dado para resolver esse problema. Eu não precisaria ter voltado. É por isso que ele passou direto. Eu já poderia ter passado. Eu vou encontrar vocês lá, se virem. Vocês têm palavra, vocês têm revelação, vocês sabem o que fazer. Aí daqui a pouco eles, é fantasma, lembra só? É fantasma. Aí Jesus... Amados, um novo convertido falar fantasma até vai, mas... discípulo, né? Os líderes do cara, a equipe dele, a equipe ministerial dele, não saber diferenciar Jesus de um fantasma. Meu Deus, né? Aí Jesus... Aí graças a Deus um lá tem uma ideia boa. Aí um lá fala, és tu, mestre? Sim. Se és o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Aí Jesus ficou feliz. Alguém desenhou diferente. Pedro, que bom. Valeu a pena pregar, valeu a pena ensinar essa turma, né? Pedro, pode vir, Pedro. Quero dizer algo para você, queridos. Se o vento não parar, se a onda não parar, vá andando sobre as águas. Quem disse que o vento tem que parar? Às vezes você para vento, para a tempestade, não para. Para vento, para a tempestade, não para. Não é para parar, é para você andar sobre as águas. Deus está dizendo para você, sai do barco. Você é rei e sacerdote. Você já não é mais escravo da lei. Você não é mais baseado nos profetas antigos. Pastor, o que você tem contra os profetas antigos? Sabe para que serviam os profetas antigamente no Velho Testamento? Os profetas no Velho Testamento serviam só para uma coisa: para apontar o dedo para eles e mostrar que eles estavam pecando contra a lei. São profetas defensores da lei. Porque os profetas do Novo Testamento não fazem mais isso. Você já viu aquele papo? O cara tem ministério profético porque ele aponta o dedo e dá bronca. Esse profeta que aponta o dedo e dá bronca é o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento diz, nenhuma condenação há para você, você é herdeiro de Deus. O profeta que vem acusar, botar o dedo na minha cara e me acusar, isso não é profeta de Deus. O profeta de Deus vem trazer cura, vem trazer vida, vem trazer libertação, vem trazer revelação da palavra. São profetas baseados no Novo Testamento, são profetas baseados na Nova Aliança, aleluia. Aí Pedrão vai lá e pisa na água, e vai, e aí vai, está duro esse negócio, e aí daqui a pouco ele olha o vento, olha a tempestade, e aí Jesus está lá. Jesus deu bronca nele? Não, você tentou, é isso aí. Eu quero ver você tentar. Eu quero ver você tentar. Eu quero ver você usar na palavra. Creia na palavra e fique nela. Aí Jesus vai lá, Pedrão. Aí ele traz, não deixa afogar, né? Aí eu fico pensando, você consegue imaginar Jesus com Pedro no colo? Voltando para a água, não? Você consegue imaginar esse mico? Jesus com o Pedrão assim. Jesus andando na água com o Pedro no colo. Você acha que foi assim? Não, eu não acho. Eu acho que Jesus pegou Pedro, vai, firma o pé, Pedro.
Isso. Vai, Pedro. Firma outro pé. Vai, Pedro, firma outro pé. Vai, Pedro, firma outro pé. Vai, Pedro, firma outro pé. Esse é o Jesus que eu creio. Lembra que eu falei da rodinha? O papai segurando a bicicleta, né? E ele vai lá, papai, segura, papai, segura, papai. Papai está segurando. Vai, papai, segura, papai. Vai, vai. Aí, papai. Aí ele, papai, segura, estou segurando, não está nada, tá andando sozinho. A hora que você menos vê, você já está agindo no poder. A hora que você menos vê, você já está agindo no sobrenatural. E aí o papai vai olhar para você, esse é minha filha, esse é o meu filho. Ah, que coisa linda. Não é tremendo isso, queridos? Vamos tirar a rodinha da bicicleta, não? Vamos tirar a rodinha da bicicleta? Amados, Jesus, não é à toa que Jesus disse para mim e para você, vocês farão coisas, obras maiores farão. Por que Jesus disse isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, quando o herdeiro é menor, ele tem cabeça de escravo. Mas quando ele cresce, quando ele amadurece, a palavra menor é népios. Népios é criança pequena, é criança, né, o Israel ali, né, pequenininho. Esse é o népios. Ele aqui já não é mais népios, ele é ruios. A Bíblia diz, quando o herdeiro é népios, é igual ao escravo. Mas quando o herdeiro é ruios, ele reina. Quem são os filhos que reinam? Os ruios. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz em Gálatas que Deus nos deu o espírito do seu ruios. Não, você não entendeu o que eu falei. Deus nos deu o espírito do ruios, através do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que significa isso? Você é ruios. Sabe o que significa isso? O cara que acabou de aceitar Jesus hoje, ele é ruios. Sabe o que significa isso? Nunca tente transformar um novo convertido em ruios. Isso não é o seu papel. O dia que os nossos púlpitos e os nossos cursos tentarem transformar os novos convertidos em ruios, nós estamos substituindo o Espírito de Cristo. Porque a Bíblia diz, eu dei o Espírito do ruios. Nós já temos. Romanos 8 diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Sabe o que significa isso, queridos? Você tem o Espírito de Cristo. Um dia talvez eu prego sobre isso, se tiver oportunidade, mas estou escrevendo um livro sobre esse tema. Você percebeu que eu não falei Espírito de Jesus Cristo? Você não tem o Espírito de Jesus Cristo. Você tem o Espírito de Cristo. Sabia que é diferente? O que é o Espírito de Cristo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas, blá, 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 você conhece esse texto. Jesus nasce, passa 30 anos, não prega para ninguém, não cura ninguém, até que chega um dia, que ele vai até um profeta, João Batista, quando vê ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra na água, quando Jesus sai das águas, os céus se abrem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus desce sobre ele com uma forma de uma pomba. Sai dali, ele vai por 40 dias no deserto. E qual foi a próxima parada dele depois do deserto? Não, ele vai para Nazaré. Chega em Nazaré, ele vai na sinagoga. Ele chega na sinagoga, me dá o pergaminho
Qual você quer? Eu quero Isaías. Vai no oratório. Quem conhece uma sinagoga, né? Vai lá no oratório, abre Isaías, e abre no Isaías, não tinha capítulo lá, né? Mas abre lá na parte de Isaías 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fecha o pergaminho, e a Bíblia diz: e sentou-se. A pergunta é: em que cadeira ele sentou? Quem conhece uma sinagoga sabe que existe a cadeira do pregador e a cadeira do Messias. E por que você acha que ele já começou arranjando encrenca no começo da mensagem dele? Ele vai na cadeira que ninguém sentava, e ele lê e diz: o Espírito do Messias está sobre mim. Senta, hoje se cumpriu as Escrituras. A partir de hoje, eu sou Cristo. Eu sou Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, ficai, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual poder? Qual poder? Ah, do Espírito Santo. Só? Só? O que o Espírito Santo trouxe no Pentecostes? Aquilo que veio sobre Jesus no Jordão. O Espírito de Cristo. E é por isso que eu e você agora podemos dizer a mesma coisa. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para pregar, porque agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de pregar. Agora é a nossa vez de continuar o ministério de Jesus. Agora é a nossa vez. É nós agora que temos a incumbência de pregar a palavra. E por isso que Ele diz: e vocês farão coisas. Vamos tirar a rodinha da bicicleta, não? Vamos tirar a rodinha da bicicleta? Pastor, mas o senhor está se fazendo igual a Deus. Não foi isso que acusaram Jesus? É claro que eu sou igual a Deus. Filho de peixe? Filho de peixe? Filho de Deus. Filho de Deus, o que é? Tem medo de dizer? Eu não estou falando que você vai ser adorado no lugar de Deus. Eu estou dizendo o seguinte: a unção divina está na sua vida. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A palavra de Deus diz que Deus e o Pai, o Filho e o Pai habitarão em você, e nele faremos morada. Se Deus está habitando em você, quando você fala, quem fala? Quando você age, quem age? Então quem que as pessoas vão enxergar? Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco e nunca vi o Pai. Vocês entendem porque quando a igreja primitiva passa, daqui a pouco as pessoas começam a dizer o quê? Como é que é o nome que eles dão para as pessoas que criam Jesus, que andava, que eram da igreja? Os? Por que cristão? Porque parecia com quem? Parecia com quem? Parecia com quem? E eu pergunto para você: com quem você parece? Você parece com Cristo ou com a lei? Você parece com Cristo ou com o Velho Testamento? Eu pareço com Cristo. Meu Deus, amados, eu não sei se a gente está ficando louco, ousado, louco, maluco. Você é mais do que você imagina. Você pode mais do que você imagina. Sabe qual que é o perigo de pregar uma mensagem como essa na igreja? É que arrisca as ovelhas não pedir oração para os pastores. Os pastores não serão mais os super-homens. Os pastores não serão os mega, as estrelas.
nós vamos formar um povo poderoso. Reis e sacerdotes, que reinarão. Vós tendes a unção, diz 1 João, vós tendes a unção, e não necessitais que ninguém vos. Vós tendes a pergunta é, qual unção? Qual unção? A unção do Espírito de Cristo. E Ele vos guiará a toda a verdade. Mas papi, você está acabando com o Espírito Santo? Pelo amor de Deus, amado, que acabando com o Espírito Santo? Quem você acha que administra esse Espírito em nós? Nós precisamos ver o Espírito Santo como ele realmente é. O Espírito Santo flui em você, revelando Cristo. A Bíblia diz, não diz isso? Eu enviarei a vocês o outro Consolador, e ele não falará de si mesmo, mas ele, como é que diz o texto? Ele me glorificará. Qual o papel do Espírito Santo na igreja? Qual o papel do Espírito Santo na igreja? Fazer você falar em línguas, não. Qual é o papel do Espírito Santo na igreja? Fazer você profetizar, interpretar línguas. Qual é o papel do Espírito Santo na igreja? Revelar Cristo através da sua vida. E isso sim, através de línguas, através de interpretação de línguas, através de dons de curar, através das manifestações dos frutos do Espírito. O que você acha que é o fruto do Espírito, se não o caráter de Cristo? Quem é que é? O que é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, benignidade. Não é isso? O que significa esses frutos? Cristo. Quem é o amor? Cristo. Quem é bom? Cristo. Quem é benigno? Cristo. Os frutos de Cristo, os frutos do Espírito revelam Cristo. As manifestações do Espírito, os dons espirituais, revelam o poder de quem? Meu Deus. Meu Deus. Queridos, é massa, é muito bom isso. Deus mudou o mensageiro, Deus mudou a mensagem. Deus mudou a forma de reinar. Não é mais os velhos, os patriarcas, os profetas. Deus mudou isso. Deus mudou a mensagem. A mensagem não é mais a mensagem da lei, a mensagem de condenação. Agora é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. E como que se reina? Através da palavra. Palavra. Você consegue, eu acredito que você vai lembrar, eu tenho certeza disso. Quais são as palavras que você tem para estar hoje aqui? Você lembra? Eu sei que você lembra. O que foi que Deus disse para você no decorrer da tua vida? Para você estar sentado nessa cadeira, no papel que você exerce hoje. Você tem palavras, não tem? Profecias, textos bíblicos que Deus te deu no passado. Você lembra delas? Não é gostoso lembrar? Eu lembro que quando eu estava pastor de jovens, mas não era tempo integral, o Pio chegou para mim no estacionamento da igreja e disse: Papi, nós estamos orando como ministério, chega a hora de você vir tempo integral para a igreja. Pede a conta na prefeitura de Curitiba e vem para cá. Nós vamos sustentar você e sua família. Trabalhava como assessor do prefeito de Curitiba. Trabalhava no gabinete do prefeito. Pede a conta. E aí eu lembrei, no caminho para minha casa, ele falou: conversa com a tua esposa. No caminho da minha casa, eu lembrei que quando eu nasci,
Minha mãe estava desviada, minha mãe era da igreja, mas ela se desviou. Mas eu nasci, e a minha avó, minhas tias, as irmãs da igreja lembraram da minha mãe e deram de presente para o nenê que nasceu, que aqui vos falo. Deu uma Bíblia. E ele diz: esse será no futuro o manual dele. Eu lembrei de profecias que homens de Deus trouxeram. E quando eu cheguei na minha casa, conversei com a minha esposa, olha, o pastor Pio falou assim com a gente, comigo, nos fez esse convite. Eu abri a Bíblia e li Provérbios 27. Procura conhecer o estado do rebanho. Cuide das ovelhas. Não se preocupe com o recurso, porque as ovelhas proverão o alimento para você e para sua família, e os bodes o preço do campo. Deus me deu a palavra. Algumas vezes no ministério tive dificuldade, vontade de desistir. Mas quando eu pensava, será que eu devo desistir ou não? Eu tenho uma palavra. Deus nos chamou para ir à Fazenda Rio Grande. Era difícil, estou falando de um ministério muito bom lá com os jovens. Deus, e... Aí um dia eu cheguei em casa, minha esposa, papi, Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus disse? Aquele que mete a mão no arado não olha para trás. Vamos embora. Deixa os jovens. Amados, entenda que eu vou falar aqui, não é só para... Nós tínhamos perto de 1000 jovens na igreja. Fora a cobertura para as demais igrejas que nós tínhamos. Num domingo, um sábado eu estava pastoreando isso. No outro domingo, 15 pessoas na igreja, eram meus ovelhinhos. Mas eu estou aqui por causa de uma palavra. Não por causa de um resultado. Não por causa de um status. Não por causa de um cargo. Não por causa... Eu estou aqui porque Deus me chamou. Deus me disse para fazer o que eu estou fazendo. E o meu papel é cuidar do rebanho através da palavra. Eu não estou aqui para pregar filosofia. Eu não estou aqui para pregar humanismo. Estamos aqui para pregar a palavra. É isso que alimenta o rebanho. Amados, eu não sei se eu confundo mais vocês ou ajudo vocês, mas eu queria deixar esse pensamento para vocês. É algo que queima no meu coração, é algo que tem nos desafiado, nos animado, nos dado isso. Eu queria compartilhar. Brinquei com ele, ele falou assim, o pastor que prega, né, da igreja e tal. Eu falei, não sei se vai ser muito... Amém, amados? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. O que o senhor quer que eu entregue para a igreja? Para as igrejas. Quando eu estava indo com eles ali pelo caminho, eu não sei se eu vi um ônibus, eu acho que eu vi um ônibus, alguma coisa no meio do caminho, aqui numa dessas ruas dessas aqui, e estava escrito assim, Guarapuava, Pérola do Oeste. É isso? Tem uma empresa, Pérola do Oeste? Eu falei, Deus, interessante, né? Guarapuava, Pérola do Oeste. Aí eu olhei aquela frase, passei, fomos lá fazer um lanche, né, tomar um cafezinho. Aí eu estava ali agora, me veio de novo a palavra pérola. Eu falei, será que tem pérola na Bíblia? Fui procurar. Tem Apocalipse. Apocalipse diz que o templo lá onde, né, existe todo lá ouro, pedras e tal, existe 12 portas feitas de 12 portas feitas de pérola. Cada porta uma. Mas o tamanho da pérola? Pérola não. E sabe o que significa pérola? Eu fiquei admirado. Falei, Jesus é maravilhoso, Deus é bom. Sabe o que significa pérola?
Pérola significa uma palavra maravilhosa. Já viu alguém falar assim? Isso é uma pérola. Né? Já viram essa expressão que a pessoa usa assim? Isso é uma pérola, algo precioso, uma pérola. Mas ali diz uma palavra especial. E sabe o que significa quando a Bíblia fala de porta? Você sabe o que significa, né? O que significa porta na Bíblia? Geralmente, quando você vai interpretar a Bíblia, porta significa: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O que são portas? Porta são os líderes. Porta, quando a Bíblia fala em porta, está falando geralmente da liderança. A Bíblia diz, você conhece a história de Ruth? Lembra quando Boaz queria casar com Ruth? A Bíblia diz que os líderes assentavam-se às portas da cidade. E lá nas portas, a liderança, os anciãos se assentavam e ali eles decidiam as situações da cidade. Então, líder se assenta na porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lembra quando Jesus entrou? Jesus entrou por Jerusalém, as portas se abriram, jogaram folhas, palmas e mantos, e o cordeirinho, o jumentinho, e Jesus entrando. Bendito o que vem em nome do Senhor. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Se porta então é líder e pérola é uma palavra maravilhosa, do que é constituído um líder? Qual é a essência de um grande líder? Palavra. Se você tiver uma palavra, ninguém vai destruir você. Se o teu ministério tem uma palavra, ninguém destrói o teu ministério. Se a sua família, você pai, mãe, se a sua família tem uma palavra, ninguém destruirá. E quando o inimigo vem, a tempestade vem sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre a sua família, você lembra da palavra. Jesus foi questionado por Satanás: se tu és o Filho de Deus, diga que se transforme essa pedra em pão. Está. Como é que Jesus tratou com o diabo? Sai! Está amarrado. Foi isso que ele fez com Satanás? Está? Como se trata com Satanás? Como se trata com as trevas? Como se trata com as tempestades? Silencie, vento. Acalma-te, tempestade. A palavra. O verbo. A palavra. O Logos se fez carne. A primeira foi Jesus, o verbo se transformou em Jesus. Mas quando você aceitou Jesus, isso aconteceu de novo. Hoje você também é a palavra. O que você fala tem poder. O que você fala acontece. Por quê? Porque essa é a força de um rei. Um rei não precisa de mais nada a não ser a sua palavra. Um sacerdote também, ele traz a palavra. Longe de mim esteja pecar contra vós, deixando de orar por vós e ensiná-los. Não é isso que Samuel disse? Longe de mim pecar contra o rebanho. Qual é o papel de um líder? Orar pelo rebanho e pregar a palavra. Os apóstolos na igreja primitiva disseram: escolha alguns para cuidar das comidas, da distribuição das comidas, porque nós permaneceremos na oração e na palavra. Escolha líderes que sejam hábeis na palavra, que manuseiem bem a palavra.
Líder que não conhece Bíblia. Líder que não conhece Bíblia. Líder que não ama a Bíblia. Líder que não faz devocional. Líder que não ora. Bíblia. Palavra. Palavra. Eu ia falar aqui, mas hoje nós temos muito tablet, né? Eu uso muito tablet porque eu estou cego, a Bíblia já está com a letra muito pequena. Mas eu ia falar algo aqui. Sabe qual que é a Bíblia boa, pastor? Aquela Bíblia bem folhadinha e de preferência enrugada de lágrimas. Quando as lágrimas caem em cima daquelas páginas. Bíblia. Bíblia. Palavra. As ovelhas ouvem a minha e me. Quem que segue o Senhor? Quem? Quem é que segue o Senhor? Aquele que ouve. O que Deus tem dito para você? Quais são as palavras que regem o teu ministério? Deus, dá-nos uma palavra. Dá-nos uma palavra. Dá-nos uma palavra para Guarapuava. Dá-nos uma palavra para nós podermos ecoar nos 4 cantos de Guarapuava essa palavra. Guarapuava, está escrito Guarapuava. E aí você lança a palavra. Você chega na porta da sua casa. Diga a palavra para dentro da sua casa. Chega no muro ali no portão da sua casa, na porta do apartamento. Pare ali um pouquinho. Você como líder, fique na porta, no portão, na porta da igreja. E libere palavras. Libere as palavras. Libere a palavra. Se porventura alguém aqui está com o filho desviado fora da igreja. Por exemplo, uma dica, leia Isaías 64. A Bíblia diz que vós não tereis filhos para perturbação. Vós não tereis filhos para calamidade. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos herdarão conosco. Então chega para o seu filho e diz: o meu filho não é um filho para perturbação. O meu filho não nasceu para ser um perturbador. O meu filho não nasceu para envergonhar a minha família. Nossos filhos não serão motivo de vergonha para a nossa casa. Pelo contrário, os nossos filhos farão mais do que nós. Os nossos filhos alcançarão mais. Os nossos filhos irão mais longe. Aquilo que não fizemos, os nossos filhos farão. Aquilo que não pregamos, os nossos filhos pregarão. Aquilo que não alcançamos, os nossos filhos alcançarão. E quando eu digo filho, estou falando principalmente do teu filho biológico, mas também estou falando dos teus filhos ministeriais. Aleluia. Quando você está passando por um problema, antes de pedir, fazer oração, deixa eu dar uma dica para vocês. Minha petulância é minha, dar dica para pastor. Mas quando você for fazer a sua oração, antes de fazer oração, antes de fazer qualquer oração, pense no problema, o motivo que você está querendo orar para Deus. E antes disso, pense no que a Bíblia diz sobre aquilo. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai revelar uma promessa. E você vai querer pedir. Você vai pensar: eu vou pedir isso. E aí você vai descobrir que você já tem. Só pede quem acha que não tem. Só pede quem acha que não tem. É esses que pedem. Mas você vai descobrir que a maioria das coisas que você pede de oração, Deus vai dizer: você já tem, por que você está pedindo? E se eu já tenho, então o que eu faço? Se eu já tenho, o que eu faço? Eu declaro a palavra e digo: está escrito.
Por isso agora eu quero chamar à existência essa promessa na minha vida agora. Queridos, a oração do Velho Testamento, a maioria delas era pedir, 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 pedir. A oração do Novo Testamento é declarar, 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 agradecer, louvar e adorar. Eu não estou dizendo que não tem que pedir, não estou dizendo que não tem que suplicar. Eu estou dizendo que a maioria das coisas que eu e você pedimos, você já tem. Só nos resta trazer a existência. Trazer a existência. O que o teu ministério está precisando? Prédio próprio? Prédio próprio? Sede própria? Mais líderes? O que precisa? Busque na Bíblia. Deus, eu estou com uma necessidade. Deixa eu olhar no cofre. Abre o cofre. Está ali já. Pois é. O que eu vou pedir agora? Está ali. Então vamos tirar de lá e vamos trazer para cá. Vamos tirar a rodinha da bicicleta? Vamos tirar a rodinha da bicicleta. Mas tem um detalhe maior da bicicleta. Vai chegar uma hora que você vai tirar a rodinha. Aleluia. Mas vai chegar uma hora que a bicicleta vai voar. Nem rodinha, nem rodona. Você vai fazer que nem Felipe. Você estava lá, daqui a pouco já está lá. Vai ser que nem Enoque. E Enoque andou com Deus. E já não era mais. Porque o Senhor o tomou para si. Ele voou tanto que não voltou mais. Ele voou tanto que ficou por lá. Aleluia. Cadê o Enoque? Pois é, foi. E aí o pai olhou para Enoque e falou: Enoque, não precisa voltar não, fica aqui. Fica aí, fica aí. Já que você chegou, agora fica. Meu Deus. Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração. Aparece Elias e Moisés. Olha que coisa linda. Elias e Moisés e Jesus. Aí daqui a pouco Pedro, Tiago e João. Moisés. Não sei como eles identificaram que era Moisés e Elias, né? Não sei de onde, né? Mas enfim, é Elias e Moisés. Moisés. Elias, Moisés e Jesus. Aí Pedro tem uma ideia que a maioria de nós teríamos. Vamos fazer 3 cabanas. Uma para Elias, uma para Moisés, outra para Jesus. Quando Elias teve essa ideia brilhante, Deus gritou: esse é o meu filho amado. A ele não ouça Elias e não ouça Moisés mais. Acabou, esses caras já era. Ouça Jesus. Só, se for para fazer uma cabana, é só para um. Se é para fazer um templo, se é para fazer um local de comunhão, só para um, para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, 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 o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o grande Emanuel. Aleluia. Pai querido, eu quero abençoar, Deus, cada irmão, cada irmã que aqui está. Senhor, cada pastor, cada pastora, cada líder, presbítero, diácono. Deus, eu quero abençoar todos aqui, Senhor. E eu quero abençoá-los a partir dessa verdade, que eles são filhos e filhas de Deus. Eles são herdeiros e herdeiras do Senhor. Eles estão depois da cruz, eles não estão antes da cruz. Senhor, nenhuma condenação há sobre a vida deles. Senhor, todo escrito de dívida foi tirado, todo escrito condenador foi tirado da vida deles. Senhor, eles não precisam fazer mais nada para ser amados. Eles não precisam fazer mais nada para ser ungidos. Eles já são ungidos. A unção já pertence a eles.
Ah, Senhor, a igreja deles é um celeiro de vidas. A igreja deles é um celeiro de vidas. A igreja deles é um lugar de abundância. A igreja deles é um lugar de comida farta. A igreja deles é um lugar de curas e libertações. A igreja deles é um lugar de paz, é um lugar de celebração, é um lugar de alegria, é um lugar onde as pessoas entrarão perdidas, amarradas, escravas, e sairão livres, alegres, libertas. E elas sairão pelas ruas de Guarapuava para reinar em Guarapuava, para reinar aonde trabalham. Senhor, nós declaramos que as nossas igrejas é um lugar de libertação, mas além de tudo isso, é um lugar de louvor e adoração, é um lugar de celebração, é um lugar onde os reis e sacerdotes se reúnem, é um lugar onde os reis e sacerdotes se reúnem. Ah, Senhor, eu libero isso sobre cada igreja aqui. Eu declaro isso sobre cada igreja aqui. Eu quero declarar que nos teus lábios existe uma palavra de poder. Nos teus lábios existe uma palavra de ousadia. Nos teus lábios existe uma palavra poderosa. Existe um poder criativo nos teus lábios. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você tem poder para criar. Você tem poder para criar o que não existe. Você tem poder para chamar à existência aquilo que não existe. Você não precisa de matéria-prima. Você não precisa de matéria-prima para criar as coisas. Você não precisa de uva para fazer o vinho. Você não precisa da azeitona para fazer o azeite. Você não precisa do trigo para fazer o pão. Você não precisa. Você faz o vinho a partir do nada. Você faz o pão a partir do nada. Você faz o óleo abundante a partir do nada. Assim como Eliseu fez o óleo transbordar naquela botija, sem azeitona, sem esmagar a azeitona. Assim como Jesus multiplicou a água em vinho, assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eu quero declarar que este poder criativo está na sua vida. Este poder criativo está na sua igreja. Este poder criativo está no seu ministério. Este poder criativo está nas tuas ovelhas. Ah, declaramos, Senhor, uma igreja forte, uma igreja ousada, uma igreja, Pai, para chacoalhar o inferno, para gerar medo nas trevas, para gerar, Senhor, temor no império das trevas. Pai, eu quero declarar que palavra maldita nenhuma ficará em pé. A palavra da verdade anula a palavra mentirosa. A palavra da verdade anula a mentira. Aquilo que o diabo diz é mentira. Aquilo que o diabo fala é mentira. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Mas Jesus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. E a palavra da verdade está nos teus lábios. A palavra da verdade está no seu ministério. Você é um pregador da palavra da verdade. Você é um pregador da palavra da verdade. Você é um anunciador de coisas novas. Você é um anunciador de coisas novas. Aleluia, as coisas velhas ficaram para trás, a lei, os profetas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Você está na nova aliança, você está na nova aliança, você é um pastor na nova aliança, você é uma pastora na nova aliança, você é um líder na nova aliança, você é um músico da nova aliança. Ah, nós não somos pastores da lei, nós não somos pastores da condenação, nós somos pastores da vida, nós somos pastores da vida, nós somos pastores da liberdade, nós somos pastores, Senhor, da bênção, Senhor. Ah, Deus, oh Jesus, Deus, eu chamo a existência uma liderança forte ao redor desse irmão, dessa irmã. Eu chamo a existência uma equipe ministerial forte. Eu chamo a existência, Senhor, uma família saudável. Eu chamo a existência recursos na casa dele. Eu chamo a existência recurso na igreja. Eu quero declarar, essa crise, se ela está afetando as finanças da sua igreja,